Olá, vou comentar rapidamente uma lei que saiu agora aqui no Rio de Janeiro, a Lei 8912, que me chamou muita atenção. A lei autoriza, permite os bancos reduzirem a taxa de juros, revisarem as taxas de juros. Mas me chamou muita atenção, sabe por que quando isso vai acontecer? Nunca. É muito improvável, muito difícil que o banco reduza a taxa de juros. Muitas empresas não estão nem conseguindo acesso à linha de crédito dos programas do governo junto aos bancos, então o banco reduzir a taxa de juros é muito improvável. Mas eu quero dizer que é possível sim pedir a revisão dos contratos bancários. Não propriamente com a taxa de juros aplicada, mas na forma como o banco aplica a taxa de juros. Então muitos clientes vêm aqui no escritório dizendo que está pagando uma taxa de juros abusiva. Realmente é abusiva no sentido da palavra, é altíssimo, mas não é ilegal, é permitido. Porque o Banco Central ele emite todo mês uma taxa média do mercado, que é a taxa praticada pelos bancos. Então, dentro dessa taxa média de mercado, os bancos podem aplicar qualquer taxa de juros dentro dessa taxa média, como se fosse um teto, um limite de cobrança. Então, por exemplo, no mês de junho, a taxa média do mercado do cartão de crédito foi de 12,25%. Então, qualquer cartão de crédito pode cobrar 12% de juros ao mês, que é permitido, é possível. É abusivo no sentido da palavra, mas não é ilegal, é permitido. Então, 12% de juros ao mês é altíssimo, mas é permitido. O cheque especial, por exemplo, fechou junho com 6,67% ao mês. Foi um pouco menor porque a taxa Selic foi reduzida, então acompanhou também um pouquinho a redução do cheque especial. Mas fechou 2019 com 11% de juros ao mês. Então é abusivo? É, mas não é ilegal. Mas é possível sim fazer revisão dos contratos bancários na forma como o banco aplica os juros. Então, por exemplo, existe uma limitação na cobrança dos encargos moratórios, quando o cliente está em atraso, chamado de período de anormalidade. Então, o cliente atrasou, o banco só pode cobrar juros de 1% ao mês. São os juros moratórios. E muitas vezes cobra mais do que 1% ao mês. O banco só pode cobrar 2% de multa. Muitas vezes cobra mais do que isso. E cobra correção monetária. E muitas vezes, cumulativamente, junto aos juros, cobra também a taxa de comissão de permanência. É como se fosse uma penalidade, uma multa pelo atraso no pagamento. Dependendo do valor do contrato, a comissão de permanência pode chegar a 10, 20 reais por mês. E muitas vezes a comissão de permanência é maior do que propriamente os juros moratórios. Só que o STJ já definiu que o banco não pode cobrar cumulativamente os encargos moratórios, os juros, a multa, junto com a comissão de permanência. É uma coisa ou outra. Então, quando a gente faz a revisão dos contratos bancários, a gente vê o que é maior, o que é mais caro, o que é mais prejudicial para o cliente. Os juros de 1%, a multa de 2% ou a comissão de permanência de 10, 20 reais por dia. Então a gente analisa e vê. E aí a gente tira o que é mais prejudicial para o cliente. Tira a taxa de comissão de permanência, por exemplo. Deixa só os juros de 1% ao mês. Então isso é uma redução brutal no valor da dívida. Quando você retira ou os juros ou só a comissão de permanência. Então esse é o primeiro ponto na revisão dos contratos bancários. Isso diminui muito. A gente tem tido muito sucesso aqui no escritório com esse tipo de revisão de contratos bancários. Quando a gente retira a taxa de comissão de permanência e deixa só os juros moratórios de 1%. Outro detalhe também que a gente faz a revisão é para saber se é possível aplicar a capitalização mensal dos juros, o anatocismo, os juros sobre juros. Esse é o grande vilão dos contratos, os juros sobre juros. Antigamente existia um entendimento no STJ de que era possível a capitalização mensal, os juros sobre juros, se tivesse expressamente pactuado no contrato. E o que é expressamente pactuado? O STJ tinha o entendimento de que se a taxa anual fosse maior do que 12 vezes a taxa mensal, ou seja, 12 vezes maior do que o duodécuplo, estava permitido no contrato. Então, por exemplo, um contrato com juros de 1% ao mês, 12 vezes, o duodécuplo é 12%. Se o contrato tivesse lá a taxa anual de 13%, já era permitido a anatocismo, os juros sobre juros. Esse é o grande vilão, os juros sobre juros. Só que o STJ já tem um entendimento mais recente, dizendo que não basta que o contrato tenha 12 vezes maior do que a taxa mensal, o duodécuplo, porque muita gente nem sabe o que é duodécuplo. É necessário, para que seja possível a aplicação dos juros sobre juros, é necessário que no contrato seja expressamente prevista as palavras juros sobre juros, juros compostos, anatocismo. Então, se não tiver no contrato uma dessas palavras, o banco não pode cobrar os juros sobre juros. E isso é uma diferença absurda, é muito grande.
Então, esse é o segundo ponto que a gente faz a revisão. Se no contrato não tiver uma dessas palavras, a gente tira a capitalização mensal, os juros sobre juros, e a dívida reduzida em quase 80%. Outra coisa também que a gente revisa é se as tarifas cobradas são devidas. Por exemplo, o banco não pode cobrar tarifa de abertura de crédito se o cliente, se o contratante já for cliente. Então, se você já é cliente do banco, o banco, ao fazer um financiamento para você, não pode te cobrar a taxa de abertura de crédito, porque o banco já te conhece. Não pode cobrar também a tarifa sobre os boletos bancários. Enfim, existe uma série de fatores que a gente pode pedir a revisão e a redução dos contratos bancários. Não propriamente, como eu disse, na taxa cobrada, porque se estiver dentro da taxa média do mercado, ainda que seja altíssima, não é abusiva, é permitida. Mas o problema é quando há o atraso e quando o banco aplica os juros pelo atraso. Aplica mais de 1% de juros moratórios? Não pode. Aplica mais de 2% de multa? Não pode. Aplica junto com os juros a comissão de permanência, que muitas vezes também é altíssima, também não pode. Pode cobrar os juros compostos, juros sobre juros? Aí depende, a gente vai analisar o contrato. Se no contrato estiver expressamente previsto as palavras juros sobre juros, juros compostos, anatocismos, aí pode. Mas se não tiver, e muitas vezes não está, a gente retira também, além da comissão de permanência, retira também o anatocismo, os juros sobre juros. Isso aí a gente consegue uma redução de 80% da dívida. É claro que cada caso é um caso, tem que fazer um cálculo, mas a redução é absurda. Então o que me deu vontade de falar aqui nesse vídeo é que saiu essa lei, dizendo que os bancos podem reduzir a taxa de juros, mas para mim essa lei ela é inócua, não tem sentido. Então, a despeito da lei, é possível sim pedir a revisão dos contratos bancários, da dívida bancária e reduzir muito o valor da dívida. Logo no primeiro artigo diz que, em razão desse período de pandemia, o consumidor está muito vulnerável e precisa dessa ajuda, dessa redução. O problema é que não é de hoje que o banco, que os clientes sofrem com os juros. É de muito tempo. Então, a gente tem que sim fazer a revisão dos juros, reduzir a dívida bancária, mas não por causa dessa lei, porque existe mecanismo jurídico para isso. Então, em todos os contratos é necessário e é aconselhável fazer a revisão dos juros para reduzir a dívida, que já é absurda e não de hoje, por período de pandemia, mas de muito tempo.